Sejam muito bem-vindos, meus caras, para a primeira semana de psicoterapia prática na prática. O que nós vamos fazer aqui? Hoje, dia 22, até dia 26, sexta-feira, nós vamos falar sobre a nossa profissão. E eu quero aqui compartilhar com você 12 anos de experiência clínica, atendendo pessoas em consultório, e também as minhas ideias e tudo aquilo que eu já estudei aqui. Principalmente para você poder entender o meu projeto Escola Prática de Psicoterapia Prática na Prática, em que eu dou uma formação continuada para todos os profissionais da área e também tenho grupos de supervisão. Então fique comigo. A única exigência que eu faço para você é que você assine, clique aqui em assinar, ligue a sineta e venha me acompanhar de segunda, hoje dia 22, 23, 24, 25 e 26. Me acompanhe, esteja comigo que vai ser muito bom a gente poder conversar sobre a nossa profissão e eu poder, enfim, compartilhar algumas ideias que eu tenho aqui e que eu acho que vai poder te ajudar aqui. Beleza? Então vamos lá para o primeiro dia. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante que é não atrapalhe o seu paciente. Uma das coisas que mais acontece em psicologia, quando alguém vai começar a trabalhar, é esse desejo de ajudar as pessoas. Eu estou fazendo psicologia porque eu quero ajudar o meu paciente, eu quero melhorar a vida dele e tudo mais. E, inclusive, a psicologia, em algumas áreas, assim, ela é meio mística. Ou seja, tem uma coisa meio que do tipo, o único que pode ajudar o seu paciente sou eu. Ou toda a melhora que o paciente tem é por causa de mim, como toda a piora que o paciente tem é por causa de mim. Né? Seja aquelas frases quem cura é a personalidade do terapeuta, né? Bem pretensiosa essa frase, ou então a psicanálise mesmo, que tem aquela coisa do a resistência, a transferência, contra a transferência, enfim, tem um pouco desse ar que fica, em que eu vou poder ajudá-lo, como se eu fosse um médico, né? Sei lá, o cara tá com o sujeito lá com um problema no joelho, então eu sou o médico do joelho, então só eu posso ajudá-lo, ninguém vai conseguir ajudar. Ok, meu querido, isso é medicina. Na psicologia não acontece assim. Porque o problema que ele está passando, ele pode ser ajudado por milhares de fontes. Quantas vezes eu já não vi vários psicólogos com ciúmes e irritados? Porque depois de fazer algum tempo de terapia, o paciente vai lá e conversa com o pastor, conversa com o padre, conversa com um amigo, conversa com o psiquiatra e melhora a vida dele assim, ó, por causa de uma conversa. E ele fica se sentindo mal. Por quê? Porque ele achava que só ele podia resolver os problemas psicológicos daquele paciente. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. A queixa psicológica não é uma queixa exclusiva para você. Porém, o que a gente tem que levar em consideração é que a queixa psicológica, o drama psicológico, ele é diferente dos outros. Não só nesse quesito, mas também em outro quesito que é qual? Pense, uma dor no joelho, como eu disse aqui, é uma dor no joelho. Ela é conhecida, tem bibliografia, ela tem, enfim, tem como você mapear, tem remédios, tem tratamentos já bem fáceis de ser realizados, ou uma dor nas costas, ou uma dor no dente. Enfim, tem um certo tipo de protocolo que é muito fácil encaixar esse problema. Né? Alguns são exceções. Mas e a dor psicológica? Como é que é essa dor psicológica? Então essa dor psicológica ela já vem com uma carga. Por quê? Espera-se que com 40 anos, como é o meu caso, comece a doer o ciático. Ah, você tem que cuidar aí, sei lá, da atividade física, você tem que fazer um check-up, você tem que fazer várias coisas. É comum, é esperado isso. Mas a dor psicológica, ela nunca é esperada. O paciente nunca espera que precise procurar a gente. Então é por isso que o paciente não quer procurar psicólogo. Por quê? Porque não é esperado. Numa vida normal e comum, você não procura um psicólogo. E eu não estou desmerecendo a nossa profissão, meus caras. Eu adoro a nossa profissão. Mas pense comigo. Agora, numa vida normal e comum, você vai procurar um médico. Você vai ter que fazer um check-up. Você vai ter que conversar lá com o ortopedista. Vai ter que conversar, às vezes, sei lá, com um cardiologista. Você vai ter que procurar esses profissionais. Agora, a psicologia, não. Então, começa por aí. Por isso que eu sempre digo uma coisa. O paciente, quando procura a gente, ele já vem com um certo tipo de humilhação. Ele já chega humilhado. Humilhado por quem? Por nós? Não. Mas pela situação. É como se todo paciente que chega até nós, veja, tem uma vergonha. Acho que você, quando vê na primeira sessão, né, às vezes o paciente fica até com vergonha. Ah, não sei nem como dizer isso. Por quê? Porque ele chega na primeira sessão e ele tem que confessar. Algo que era para ser normal, eu não consigo. Algo que era pra... eu queria andar de avião, eu não consigo, eu tenho medo de avião. Ou algo que era pra ser normal, eu conversar com a minha esposa, não dá, a gente quebra o pau todo dia. Algo que era pra ser tranquilo, eu ficar esperando aqui o resultado do meu trabalho, eu concorrer pra uma vaga, não consigo, eu tenho ansiedade. Doutor, assim,
lidar com dinheiro, que era algo que eu não sei, de repente eu entro numa fase, eu compro várias coisas, eu me endivido, depois eu me arrependo, eu não consigo levantar da cama. O que está acontecendo comigo? Então perceba, todo paciente chega com essa questão. O que está acontecendo comigo? E veja, diferente do médico do joelho, que é especialista naquela parada, diferente do cardiologista, que é especialista em coração, nós temos que olhar para o paciente e falar, a gente vai ter que descobrir, meu cara. Né? A gente vai ter que descobrir. Por isso que quando a gente vai falar da nossa profissão, eu não gosto dessa ideia de ajudar pessoas. Eu não gosto dessa ideia. Por quê? Porque, veja, o paciente quando vem nessa humilhação, ele vem diante da realidade dele e ele tem que assumir responsabilidade sobre ele. Por isso que, para mim, nós não ajudamos pessoas. Nós ajudamos pessoas a se ajudarem. Para mim, a psicologia só funciona quando eu ajudo o meu paciente a se ajudar. Por quê? Porque o paciente ele tem que tomar posse do que a gente fala em consultório. Nosso paciente tem que fazer isso. Eu até escrevi aqui, ó. Há um limite que é barrado pela vontade do paciente. Veja, diferente da queixa médica, né? Claro que do que eu vou falar tem um pouquinho na queixa médica, mas a nossa queixa aqui na terapia, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos ajudar o paciente se o paciente não se ajudar. A gente não vai conseguir. Eu posso muito bem sedar um sujeito que está muito agitado e dar um remédio para ele e tirar ele da crise. Eu posso muito bem fazer isso. Eu posso muito bem, contra a vontade do cara, botar ele num estado em que eu dê o remédio e alivie as costas dele. Eu posso fazer isso, fisicamente falando. Psicologicamente, eu como psicólogo eu não consigo. Eu tenho que contar com a ajuda dele. Então, se eu tenho que contar com a ajuda dele, com a anuência dele, se eu tenho que contar com a vontade do paciente, né? Há um limite que é barrado pela vontade do paciente. Se o paciente tem que querer, então é por isso que eu não ajudo o paciente. Eu ajudo o paciente a se ajudar. Então bota isso na cabeça. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa semana em psicoterapia prática na prática. Você ajuda o paciente a se ajudar. Beleza? Anota aí, anota em algum lugar. Pega um caderninho. Vamos usar um caderninho aqui. Vocês adoram essas coisas? Pega um caderninho para usar nessa semana aqui, tá? Nós ajudamos o paciente a se ajudar, porque nós contamos e devemos contar com a escolha dele, com a vontade dele. Muitas vezes, então, a gente vem com esse olhar, né? Bem médico, né? Esse olhar bastante físico. Não, eu vou conversar com o paciente e eu vou ajudá-lo, apesar de... Isso não existe. Isso não existe, tá? Tanto que uma coisa que eu sempre tiro sarro é o quê? Terapia é a profissão que tem a estranha característica de eu tenho que tentar convencer o paciente a fazer aquilo que ele diz que ele quer fazer. É isso que acontece na nossa profissão. O paciente chega e fala assim, eu quero emagrecer, eu quero ser menos ansioso, eu tô muito cansado, eu tô muito irritado. Beleza, você então quer ficar mais calmo, você quer ficar mais descansado, você quer ter mais energia. Então vamos lá. Que tal se você dormir mais cedo? Que tal se você dar um tempo, assim, quando sua esposa fala alguma coisa, você respirar e conversar mais? Que tal você dar mais atenção para os seus filhos? Que tal você comer menos? Que tal você fazer uma dieta? Doutor, mas daí complica. Então percebe, essa característica é óbvia. É óbvia, é um sintoma óbvio, é um sinal óbvio disso que eu falei anteriormente. A gente não consegue ajudar pacientes, a gente tem que ajudar eles a se ajudarem. E aí quando a gente vai pensar nisso, então, o que a gente tem que pensar também? Se eu vou ajudar o paciente a se ajudar, a dor psicológica é sempre única. Segunda coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje aqui a dor do paciente é única. A dor do paciente é única. Então, nesse sentido, eu vou ter que encontrar um caminho com esse paciente. Eu sempre digo para meus pacientes também, olha, eu não te conheço mais do que você se conhece. Você se conhece muito mais do que eu. Então, como que eu posso ter a pretensão de passar por cima do paciente e dizer para ele o que ele deve fazer idealmente? Não, faz assim, faz assado, conversa com a tua mulher assim, porque daí você vai fazer assim. Não tem como, porque a dor dele é muito única. A dor dele tem o DNA dele, tem a marca digital dele. Então, nesse sentido,
Eu não tenho como chegar para o paciente, entende? E falar isso para ele. Faça assim, faça assado. Eu posso dar alguns parâmetros e eu vou ter que ver como ele reage dentro desses parâmetros. Vamos dar um exemplo. Você atende um paciente que tem bipolaridade, um paciente que é ansioso. Claro que tem algumas coisas que são bem genéricas. Oh, faça isso, diminua a tela, higiene do sono. Vamos fazer um mapeamento aqui de qual coisa te deixa ansioso, exercício de respiração. Beleza, eu posso fazer isso. Mas a dor dele não é uma dor de ansiedade, é a ansiedade do Pedro. Entende? É a ansiedade da Regina. Essa ansiedade tem nome e sobrenome. Essa bipolaridade tem nome e sobrenome. Por isso que nós vamos, junto com o paciente, elaborando essas saídas. É por isso que nós vamos juntos com o paciente. Porque, como eu disse, diferente de um tratamento físico, o paciente ele tem que querer. Ele tem que assumir para ele. Porque ele tem que ser responsável. E na psicoterapia, o paciente tem que fazer por ele. A gente conversa, né? Eu falo, sei lá, o sujeito lá que é profissional, né? O sujeito que é profissional, o sujeito que é personal. Ele tá lá atendendo alguém que diz que quer ter mais força. Beleza, vamos aí, cara. Ah, puxa esse ferro. Ai, não dá. Ah, hoje eu tô com preguiça. Ai, tá muito pesado. Ah, em vez de fazer 10 repetições, dá pra fazer 5? É mais ou menos isso. Você tem que assumir. Eu nadei durante muito tempo da minha vida, fiz natação, né? E eu achava meio paradoxal, assim, ou engraçado, pra falar a verdade, tragicômico, pra não dizer, que quando eu ia nadar, se eu tava com preguiça, a natação saía meio preguiçosa, assim, né? Agora, se eu tava com vontade, aí eu fazia exercício físico. Então, quem dava a força, quem dava como é que eu posso dizer? A intensidade do exercício era eu. Essa sensação que me dá quando eu falo em terapia. Porque na academia, se a barra lá é 10 com peso de 20, você vai fazer 10 com peso de 20 com preguiça ou não. Na natação não, você tem que querer nadar. Você tem que querer dar seu máximo. E era sempre um dilema, porque tô com preguiça, mas vamos lá, será que hoje eu consigo? Então tinha essa tensão. A terapia é muito parecido com isso. É como uma natação. Para ter resultado, o cara tem que entrar na piscina e querer nadar, senão não vai ter resultado. Ele vai lá, fica lá, nadando solto, né? Nadando solto, parando, limpando o óculos. Então, nesse sentido, entende? Mas o que eu quero dizer com não atrapalhe o seu paciente? Nessa busca, então, todo esse cenário que eu estou colocando aqui para você, sobre a queixa do paciente, sobre como a gente trabalha com ele, sobre essa responsabilidade dele, muitas vezes nós, terapeutas, atrapalhamos demais o nosso paciente. Por quê? Porque a gente chega para o paciente e atropela o paciente. Atropela o paciente. Então não dá. Não dá, gente. Não dá para ser assim. A gente toma para nós tomamos para nós aquilo que o paciente tem que fazer e a gente começa a guiar. Ou como um pai amoroso que pega o nosso paciente pela mão e fala, vem cá, fofinho, tudo bem, não tem problema, por que você não faz assim, por que você não faz assado? E a gente começa, sabe? Trazer um monte de coisa. E se fizesse assim? E se fizesse assado? E se fizesse assado? E se fizesse assado? Sabe? Aí o paciente fica lá no lugar dele sentadinho e falando, isso eu não quero. Terapeuta, não gostei disso. Ou seja, nós estragamos muitas vezes esse impulso do paciente querer resolver algo que ele percebe que é único. Essa humilhação do paciente que vai ter que gerar vontade, que vai ter que gerar desejo pessoal de mudar, nós abafamos por quê? A gente fica sugerindo, não trazendo o protagonismo do paciente. Ou então a gente vira, que eu vejo muita gente hoje, a gente vira o quê? O general. Olha o paciente, vamos porra, tem que fazer tal coisa, porque parará. E a gente fica soltando argumento, entendeu? E às vezes é argumento moral, porque é o teu dever, porque você tem que fazer tal coisa, porque tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E isso estraga muito. Eu vou falar sobre isso, tá? Você quer saber como que eu acho que você tem que trabalhar com seu paciente? Eu vou falar sobre isso na live de quinta-feira, agora dia 25 às 9h15 da noite, tá? Imaginário prático do terapeuta. Eu vou te explicar como pelo imaginário e pelo discurso poético, não retórico e nenhum outro tipo de discurso, eu vou te explicar como que você pode sair desse tipo de dinâmica, tá bom?
Então, fica aqui comigo que eu vou chegar lá. Mas hoje não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Mas a questão é essa. Muitas vezes nós atrapalhamos o nosso paciente porque nós enfiamos os pés pelas mãos e nós não ajudamos ele a fazer o trabalho que ele precisa fazer com ele mesmo. Então, claro, a gente atrapalha. É como aquele pai que vê o filho passando por dificuldade para amarrar um tênis, para chutar uma bola, coisa e tal, vai lá e chuta por ele, amarra o tênis pelo que a gente vai criando esse tipo de coisa. E muitas vezes o paciente acha que terapia é isso. Ele acha que terapia é isso. E quando ele acha que terapia é isso, o que acontece? Nós estamos ferrando não só com a vontade de melhora do paciente, nós estamos ferrando inclusive com a visão dele de terapia. Já teve casos que eu falei, olha, é melhor a gente terminar aqui, porque eu não quero estragar a sua experiência com terapia. Terapia é um negócio muito bom para você vir aqui, tá de má vontade, não tá querendo trabalhar, então faz o seguinte, paramos a terapia aqui, você volta depois, não tem problema. Não tem problema. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Não enfiar os pés pelas mãos, tá? E principalmente um erro que eu vejo aqui, vocês vão ver que eu vou falar sobre isso a semana inteira, é o quê? Nós fecharmos a terapia. Terapia é um processo em aberto. Pensa comigo, ser vivo. O paciente vem nos procurar. Quando ele vem nos procurar, o que acontece? A vida dele está em movimento. A vida dele está dinâmica. Tanto que a dor dele, a dor do joelho do cara, é assim, quando eu piso dói, quando eu piso dói. A dor do joelho do cara não fica mudando. Um dia tá assim, outro dia tá assado, outro dia tá assim, outro dia tá assado. Não é assim que funciona a dor no joelho. Normalmente as dores físicas são muito precisas. Eu tive pedra no rim, tive 8 pedras no rim nessa vida. Não vale analisar, viu? O que acontece? É uma dor muito específica, é muito parecida. Você não rim direito, cara, é uma dor surreal. E o remédio tá lá, coisa e tal. A dor psicológica, ela tá em movimento. A queixa, ela tá mudando a cada momento. Às vezes eu tô trabalhando com um cara sobre relacionamento, a mãe do cara morre. Mudamos. Entende? Ou a gente tá trabalhando com um sujeito, coisa e tal, sobre alguma coisa, ele fala, esqueci de te contar um negócio. Então, o processo terapêutico é aberto. E nós, terapeutas, nós temos que ficar muito aberto. Muito. Entende? Nós temos que estar dispostos a essa mudança. Por isso que eu discordo tremendamente sobre, planejamento terapêutico. Que planejamento terapêutico, meu amigo. Eu não acredito nisso de forma alguma. Se tu acredita, desculpa, eu não sou o melhor professor para te dar aula, viu? Mas eu não acredito nisso, planejamento terapêutico. Você pode até ler ali o que você pode até imaginar o que você pode fazer com o paciente, mas ele pode mudar. O paciente pode mudar a qualquer momento. Então, nesse sentido, quando nós vamos trabalhar com o nosso paciente, nós temos que estar abertos. Abertos a sugerir coisas, não psicanaliticamente, mas sugerir coisas para que ele possa apreender isso, tomar posse dessas sugestões e tentar realizar na vida dele. E pode ser que não deu certo, a gente sugere outra coisa, então é isso. Eu trabalho muito com a forma de possibilidades e hipóteses. Tá? E o problema é o quê? A gente fecha muito. Quando a gente fecha, acontece o quê? Atrapalha a vida do paciente. Em vez de a gente falar, olha, você está querendo melhorar, você está passando por isso, que tal fazer tal coisa? A gente fala, você está com um problema, eu sei o que você precisa melhorar, você vai fazer isso. Esse é o nosso problema. Quando nós fechamos, quando nós engessamos o processo terapêutico. Então, não atrapalhe o seu paciente. A dor do seu paciente é única. Quem sabe mais sobre o paciente do que nós é ele mesmo. E nós temos que ajudar o nosso paciente a se ajudar. Eu fiz uma live uns dias que me ajuda a te ajudar. É mais ou menos essa a postura que a gente tem em consultório também. Se quer sorrir, tem que fazer sorrir. Então, pensa nisso aqui, tá? Nesse resuminho que eu acabei de fazer. E amanhã esteja comigo porque eu vou falar sobre o que é terapia. Porque nós somos terapeutas, nós trabalhamos com várias técnicas, mas quando chega na definição o que é terapia, todo mundo fica, não sabe direito o que é terapia. E sem saber o que é terapia, você não vai saber o quê? Qual é o seu papel em terapia? E você vai atrapalhar seu paciente. E também daí, ou seja, na quarta-feira, eu vou falar sobre sem postura não há cura. Também vou falar sobre a nossa postura, porque a gente estuda teoria, estuda técnica, mas chega na hora da postura, que é a nossa presença, o modo de agir em consultório, a gente só faz cagada também. E aí o que acontece? Sem você saber o que é terapia, você não sabe qual que é a sua postura, você não sabe qual que é o seu papel, você atrapalha o paciente, vira uma zona, tá?
Então esteja comigo aqui. Amanhã eu falo sobre o que é terapia e eu vou te ajudar a entender um pouquinho melhor do que eu tô falando aqui e a gente vai continuar avançando nesse assunto e nessa semana de psicoterapia prática, na prática. Gostou? Falo de novo, assine aqui o canal, liga a sineta, esteja comigo de hoje até sexta-feira, tá bom? E, por favor, se você quer saber mais, você quer conversar, Jota, eu queria falar mais sobre isso, eu tenho um grupo de terapeutas, um grupo aberto, tá? Que tá aqui embaixo também, o link na descrição. Clica ali, entra no grupo, que hoje, né, hoje às 23 horas, eu vou comentar mais um pouco, vou conversar com o pessoal lá de dentro. Então, se você é terapeuta, psiquiatra, psicólogo, quer conversar mais comigo sobre isso, tem umas dúvidas, não gostou do que eu disse, enfim, entre no grupo do WhatsApp aqui e vamos continuar essa conversa lá. Todo dia vai ser assim, um vídeo ou uma live e depois eu abro o grupo de noite e a gente conversa mais. Então, entra aqui se você está interessado, já entra agora. Beleza? É isso, muito obrigado, comente aqui embaixo o que você achou, vamos conversando e amanhã a gente fala sobre o que é terapia. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.